Olá pessoal, meu nome é Gabriela e juntamente com o Tiago e o Iago, nosso grupo vai falar um pouco sobre a soldagem a arco submerso. Bom, vamos começar com o conceito de soldagem a arco submerso. Ele é um processo de soldagem a arco elétrico muito utilizado na indústria, especialmente quando é necessário a grande produtividade e boa uniformidade do cordão de solda. Nesse processo, a poça de fusão é protegida pelo pó e a solda acontece por baixo desse pó, que fica por cima do arco elétrico, protegendo a soldagem contra a contaminação da atmosfera. Esse pó, ele recebe o nome de fluxo de soldagem. E, de certo modo, ele faz o mesmo papel dos gases nos outros processos. De certo modo, porque, além de proteger a soldagem, o fluxo de soldagem, ele tem outras funções também. Bom, a composição desse fluxo de soldagem vai depender muito do material a ser soldado. Normalmente são feitos com mistura de óxidos, minerais e às vezes ferroligas também. Além disso, o tamanho da partícula que compõe o fluxo é um dado bastante importante. Em geral, uma corrente mais alta é usada com um fluxo mais fino, a fim de que se obtenha um arco estável, e soldas mais largas e planas. Outra variável que influencia na escolha do tamanho da partícula são os tipos de fluxo, a velocidade de soldagem e o tipo de solda que se pode obter. Essa imagem representa um exemplo do composto granulado, que é o fluxo de soldagem no caso para alumínio. Essa figura mostra como a soldagem a arco elétrico acontece. A gente tem o arame eletrodo, o arco e por cima o fluxo de soldagem. Esse fluxo de soldagem ele serve para proteger a poça de fusão contra a contaminação da atmosfera. Ele também ajuda a estabilizar o arco elétrico, evitando variações indesejáveis. Durante a soldagem, o fluxo se funde junto com o metal de base e o arame eletrodo na poça de fusão. E nessa operação, ele pode fornecer elementos de liga que se juntam ao metal na soldagem. Uma vez aberto esse arco, tanto o eletrodo quanto o fluxo são alimentados continuamente para a região do arco enquanto a tocha se desloca. O eletrodo parte da camada do fluxo e o metal de base se fundem sob o calor do arco formado pela poça de fusão. Depois disso, o cordão de solda é formado pelo metal fundido e solidificado. A parte fundida do fluxo forma uma camada de escória que protege o cordão de solda e é facilmente removível também. A parte do fluxo que não se funde, ela pode ser reutilizada em novas operações. A soldagem por arco submerso é um processo estável e gera poucos fungos de soldagem e quase nenhum respingo. Como resultado, são obtidos cordões uniformes com bom acabamento. As soldas resultantes apresentam boas propriedades mecânicas também. Agora eu passo a palavra para o Tiago, que vai falar um pouco sobre a classificação dos fluxos de soldagem. Boa tarde, galera. Boa noite. Bom dia. Eu vou tá dando continuidade aqui no assunto de fluxo de soldagem. Meu nome é Thiago. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o fluxo de soldagem. E a gente pode dividir o fluxo de soldagem a gente pode classificá-los em dois. A quantidade de ácidos em sua composição ou a capacidade de se alterar ou não a composição química do cordão de solda. Vamos começar aqui por esse primeiro. A quantidade de ácidos em sua composição, a gente mede isso através do índice de basicidade. O que é esse índice de basicidade? Ele é um índice que se utiliza de uma equação, e se essa equação ela for maior do que 1, ele é considerado básico.
Se ele for menor do que 1, ele é considerado ácido. E se ele for próximo de 1, ele é considerado neutro. E o que isso significa? Quer dizer, quanto menor o índice, os teores de oxigênio, enxofre e fósforo tendem a reduzir. E com isso, a gente tem o quê? Tem uma melhora nas propriedades mecânicas. E a gente pode classificar também os fluxos saudáveis através da capacidade de se alterar ou não a composição química do cordão. E eles podem ser ativos, ligados ou neutros. Os ativos, eles incorporam elementos de liga, como é o caso do manganês, do silício, ou podem ser neutros, que no caso não vai reagir, não vai alterar a composição química. E a gente tem os ligados. Esses incorporam outros elementos, além de manganês e silício. E a gente tem também o arame eletrodo. Eles fazem um papel de eletrodo e de material de adição. E a gente tem que escolher bem, porque eles são desenvolvidos para determinada função de trabalho que será feita. E que a gente tem um exemplo de um arame eletrodo em carretel, que ele é bastante utilizado. E para a gente designar, para a gente nomear a combinação arame-fluxo, a gente utiliza das normas. No caso aqui, a norma do AWS, que é a American Wearing Society, e que ele nomeia algumas características dessa combinação arame-fluxo, pode ser por temperatura, tração, determinados fatores. E aqui eu tenho um exemplo, peguei de um livro, que, por exemplo, o F, ele indica o fluxo para soldagem ao arco submerso. O S indica que o fluxo está sendo fabricado somente de escória moída. O X indica a tensão mínima à tração. Ou seja, aqui a gente vai conseguir nomear a combinação arame-fluxo, para não ter confusão, assim, basicamente. E aí a gente tem também a combinação eletrodo-fluxo. Ele se baseia nas características mecânicas, que seria o limite de resistência, o limite de escoamento mínimo e o alongamento. A gente tem também a escolha do eletrodo. Também isso tudo é pela American Wearing Society. No caso do eletrodo, ele é escolhido através da composição química. Pode ser o carbono, manganês, silício, enxofre, fósforo, cobre, titânio. E ele também é dividido através do teor de manganês, como baixo, médio ou alto. E dentro desse fluxo de soldagem, a gente tem algumas desvantagens. No caso da soldagem por arco submerso, a gente tem algumas desvantagens. No caso, a gente tem algumas vantagens. No caso aqui, o processo é totalmente automático. Porque nos outros processos de soldagem, a gente depende bastante da habilidade do soldador. Aqui não. Aqui o processo é automatizado e vai depender da máquina. O operador vai estar lá só para supervisionar a máquina. Por isso, a gente tem grande rendimento por não ter perdas por respingos. No caso, como a gente tem esse fluxo de soldagem que vai cobrir essa soldagem, a gente vai proteger essa soldagem com o fluxo e a gente não vai ter perdas por respingos. Além disso, a gente tem alta taxa de deposição, processo rápido, já que é automatizado, também é econômico, porque você consegue ter uma alta produtividade. E o cordão de solda tem a alta qualidade. Vou ter até um exemplo aqui, que o cordão de solda ele fica uniforme e com alta qualidade. E entre as desvantagens, tem duas que são basicamente as mesmas, que só pode executar na posição plana para as juntas de topo e na posição plana e horizontal para as juntas em ângulo. Ou seja, a gente tem algumas limitações manuais, o que dificulta um pouco, mas ainda deixa o processo extremamente vantajoso. Basicamente isso. Obrigado. Eu sou Iago Duarte e agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações do processo de soldagem a arco submerso. Esse processo de soldagem ele é utilizado em estaleiros, plataformas de petróleo, construção naval e automotiva, além de caldeirarias de médio e grande porte, mineradoras, siderúrgicas e fábricas de perfis e de estruturas metálicas. Ele também é utilizado em trabalhos com aço carbono, carbono manganês, aços de baixa liga e aços inoxidáveis.
Outras aplicações desse processo é que ele também pode ser utilizado no revestimento e recuperação de peças desgastadas, com a decomposição de metais resistentes à oxidação e ao desgaste. Aqui nós temos alguns exemplos, que pode ser o revestimento e a recuperação de cilindros de laminação, rolos de ligotamento contínuo e partes rolantes de equipamentos de terraplanagem. Nessa imagem, nós temos a recuperação e o revestimento de um cilindro de laminação. Agora nós vamos ver os equipamentos utilizados no processo de soldagem a arco submerso. Nesse processo nós temos a tocha de soldagem, o sistema alimentador de eletrodo, dispositivos para alimentação e recuperação de fluxo de soldagem, um sistema de controle e a fonte de energia, onde esses equipamentos são ligados. A tocha de soldagem ela tem um bico de contato deslizante, feito de cobre e ligas, responsável pela energização do eletrodo. Ela também tem um sistema de fixação do cabo de saída da fonte e um suporte isolante. Nessa imagem, nós podemos ver que aqui é a localização da tocha, e dentro dela aqui nós temos o bico de contato deslizante por onde o arame eletrodo passa e entra em contato com o material que vai ser soldado. O sistema alimentador de eletrodo ele é formado por um suporte para a bobina do eletrodo, um motor de corrente contínua com controle de velocidade e um conjunto de roletes de alimentação. Esse sistema ele é muito importante para a qualidade da soldagem, porque o deslocamento da tocha é independente e não há como detectar falha na soldagem durante o processo, já que a solda ela fica coberta pelo fluxo de soldagem. Aqui nós podemos ver a bobina do arame, onde o arame eletrodo fica armazenado, e aqui o arame que passa até o alimentador. Essa caixa aqui é o sistema de alimentador do eletrodo. Nós temos o dispositivo para alimentação e recuperação de fluxo. Essa alimentação ela é feita por um conjunto formado pelo porta-fluxo, mangueiras condutoras e um bocal de saída. Já a recuperação do fluxo é feita por dispositivos que aspiram os grãos que não foram fundidos e devolvem para o porta-fluxo. Aqui nós temos o porta-fluxo, onde fica armazenado o fluxo de soldagem, que é levado através da mangueira até a tocha, onde fica o arame eletrodo que vai entrar em contato com o material que vai ser soldado. Temos o sistema de controle. Nele, o alimentador de eletrodo, o alimentador de fluxo e a tocha de soldagem, eles são montados no cabeçote de soldagem, que é um carro que é acionado por um motor elétrico com velocidade ajustável que se desloca sobre um trilho colocado em um suporte. Esse conjunto é todo controlado a partir do sistema de controle. E por último, nós temos a fonte de energia. A fonte de energia para a soldagem do arco ela pode ser de 3 tipos. Nós temos o transformador, que opera em corrente alternada. Nós temos o transformador retificador, que opera em corrente contínua. E o motor gerador, que também opera em corrente contínua. Os diferentes tipos de correntes elas produzem tipos diferentes de cordões de solda. A corrente contínua ela possibilita a melhor abertura do arco e permite um melhor controle da forma do cordão, da profundidade de penetração e da velocidade de soldagem. Já a corrente contínua com eletrodo positivo, ela permite a maior penetração e controle do cordão de solda. A corrente contínua com eletrodo negativo, ela fornece uma maior taxa de deposição e é ideal para revestimentos e soldagem de chapas finas. Já a corrente alternada, ela tem uma penetração intermediária entre os 2 tipos de polaridade da corrente contínua e minimiza o sopro magnético. Agora nós vamos falar sobre as variantes do processo de soldagem a arco submerso. Variantes são as diferentes técnicas que envolvem adaptações dos equipamentos que buscam aumentar a produtividade e facilitar as operações específicas. Nós temos a Twin Arc, que são os arcos também chamados de arcos gêmeos, Thunder Arc, arcos em série, a técnica de eletrodo em fita, a soldagem em chanfro estreito, a soldagem em elevado stick-out e a técnica de adição de pó metálico. Agora nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas técnicas. A técnica de arcos gêmeos ela trabalha com um ou mais eletrodos, usando uma ou mais fontes de energia, soldando simultaneamente.
Essa variante ela fornece menor penetração, uma baixa diluição e alta taxa de deposição. É empregada na execução de revestimentos e soldagem de chanfros largos com mata junta. Agora, a técnica Thunder Arc, ou arcos em séries, ela usa 2 ou mais eletrodos soldando em linha e simultaneamente. Cada um tem sua fonte de energia e controles separados. Devido a problemas criados por efeito de campos magnéticos, os eletrodos rebocados eles possuem fontes de corrente alternada. É comum que o eletrodo guia trabalhe com corrente contínua, que garante melhor penetração, e os demais eletrodos eles trabalham com corrente alternada, que garante o enchimento e o melhor acabamento do cordão de solda. A técnica de eletrodo em fita, nela o eletrodo ele é substituído por uma fita metálica de 0,5 mm de espessura e 30 a 120 mm de largura. Nessa técnica, a diluição ela é muito baixa e o cordão de solda ela tem aproximadamente a largura da fita. Por isso, o processo ele é indicado para revestimentos de grandes áreas. A soldagem chofre estreito ela permite a soldagem de componentes de grande espessura com uma pequena abertura de raiz e ângulo de soldagem com inclinação entre 5 a 10 graus, com uso de cabeçotes especiais. Já a soldagem com elevado stick-out, stick-out é um termo de soldagem que define o espaço entre o bico de contato da tocha até onde ele derrete em um arco elétrico aberto. Esse tipo de técnica ela permite aumentar a taxa de deposição através do efeito Joule. E por último, nós temos a técnica de adição de pó metálico. Nesta variante, uma camada de pó metálico é depositada antes do fluxo com a função de aumentar a taxa de deposição. Nessa técnica, o arco elétrico ele funde o arame eletrodo, o metal de base e o pó, formando uma junta única.